Boa tarde, gente. Eu me programei para falar bom dia, fiquei um tempão bom dia, agora passou do meio-dia. Né? Boa tarde, gente. Meu nome é Marcelo, também conhecido como marido da Edvânia. Né? E meu tema aqui são e-commerce, né? Desafios do e-commerce. Eu já sou empreendedor, então eu tenho uma empresa de informática. A gente tem sistemas que servem para a área de navegação e monitoramento de navios, esse tipo de sistema. Não é muito comum, né? Eu também tenho uma empresa de comunicação visual e também tenho uma empresa de mídia digital, essas que têm elevadores, monitores em elevadores de prédios, né, residenciais. Eu também tenho uma franquia desse tipo de negócio. E aí, como eu tinha pouca coisa para fazer, eu falei, vou fazer um e-commerce, né? Já estava com tempo livre, né? Aí, no final do ano passado, eu falei, ano passado, foi 2020, que no meio da pandemia, aí eu falei, eu vou me aventurar pelo e-commerce, que eu acho que é um bom negócio. E aí eu comecei a pesquisar, eu fui na internet, assisti uns vídeos no YouTube, e vi alguns vídeos que me interessaram, que me passaram credibilidade, resolvi contratar um curso e fiz um curso virtual mesmo, pela internet, de 2 semanas aproximadamente. E aí depois eu falei, ok, eu vou entrar, falei com meu filho, ele entrou comigo também, mas nada de pai para filho, meio a meio, cada um botou seu dinheirinho ali e pronto. E aí a gente foi procurar, aí começa o primeiro desafio, né? Que eu vejo muita gente que quer entrar no e-commerce e tal, vem falar comigo porque sabe que eu já estou no e-commerce, né? E as pessoas falam, mas eu não sei o que eu vou vender. Eu também não sabia o que eu ia vender, né? Então, é o primeiro grande desafio, o que você vai vender? Então, eu fiz o curso e aí eu aprendi como é que eu poderia procurar produtos para vender. Qual seria o caminho, qual é a linha que eu ia seguir para vender no e-commerce, né? Então, foi o meu primeiro desafio. Já estão curiosos para saber o que eu vendo, né? Eu vendo moda feminina, moda íntima e linha à noite. Mas, assim, você recebe várias dicas de como procurar, né? Procura um produto que você tem baixa concorrência, que tem uma boa margem de lucro, que você tenha produtos diferenciados e tal. Mas isso é o que todo mundo quer, né? É o mapa da mina. Então, é muito difícil você achar um produto que você tem baixa concorrência, boa margem de lucro e tal. Então, você acaba tendo que escolher um nicho e vai naquele nicho ali. Não quer dizer que você não possa mudar ao longo do caminho. Eu já tenho... um trabalho que eu tenho permanente é de procurar novos produtos, novos fornecedores, para poder variar, né? Assim, sem sair muito da linha que eu escolhi. Eu até agora estou pensando em fazer uma outra empresa, também de e-commerce, para vender outra linha de produtos. Aí já vai ser de eletrônicos. Mas eu não quero misturar uma com a outra, porque se alguém entrar na minha loja, por exemplo, e olhar camisola e uma câmera de vigilância, não, vai ficar meio esquisito, né? Então, eu tenho que separar as coisas para não causar estranheza. Você tem que mostrar que você é especializado em alguma coisa. Se você abrir para muitas coisas, você já acaba perdendo o foco. O segundo desafio foi o seguinte, eu já sabia o que eu ia vender, ou achava que eu sabia o que eu ia vender, e aí eu queria saber como eu ia vender, né? Porque você tem o e-commerce, que é comércio eletrônico, né? Ele é definido quando você faz uma transação comercial de forma online, né? Então, você entra no iFood ali no telefone e compra uma comida, ou entra na americanas.com, compra alguma coisa, e isso é uma transação de e-commerce, né? Então, eu queria saber como é que eu ia vender. Porque você pode vender no Instagram, você pode vender no Facebook, você pode vender no WhatsApp, você pode ter um site próprio, ou você pode fazer parte de um marketplace, né? Um marketplace é Mercado Livre, Americanas. Você tem até marketplaces que não começaram como marketplaces. Por exemplo, você pega o site da Casas Bahia, ou do Ponto Frio, agora é Ponto, né, mas Ponto Frio. Eles não começaram como marketplace, eles começaram como site da loja. E aí o mercado foi mudando e eles perceberam que eles poderiam ganhar mais dinheiro deixando outras empresas venderem lá dentro, com a marca deles, porque o cara acessa o Ponto Frio porque é uma marca conhecida, né? Então dá credibilidade. E tem muita gente que nem percebe que está comprando um produto dentro do site da Ponto, por exemplo, mas não é a Ponto que está vendendo, é uma outra empresa que está ali, pode ser um cara que trabalha em casa, né? Meu e-commerce, por exemplo, eu trabalho de casa. Meu endereço comercial é de casa, meu estoque é num quartinho que a Edvânia trabalha, então fica tudo entulhado lá. E é a minha empresa. Mas quem está na internet não sabe o que tem por trás.
né? Então, a tua imagem na internet é tudo. Eu já fui fazer contato com uma hamburgueria que eu queria vender meu espaço de elevador, por exemplo, que na internet tinha um site sensacional, as fotos lindas, maravilhosas. Aí eu falei, pô, vou lá visitar, falar com a pessoa. Quando eu cheguei no lugar, cara, era uma birosca, um lugarzinho pequenininho, tinha 2 funcionários, uma mulher, todo mundo suando lá dentro. Eu falei, cara, você olha na internet, parece que é uma coisa gigante. Então, a internet dá a oportunidade de você ser pequeno e parecer ser grande, né? Então, essa é uma grande vantagem. Eu escolhi começar com Marketplace porque se você vai fazer um site ou vai fazer um Instagram, você precisa de mais tempo para se dedicar. Então, você vai ter que mandar fazer um site, cuidar do site. O Instagram, você vai ter sempre que estar postando alguma coisa. E eu já tinha outras 3 empresas para cuidar. Então, eu preferi o Marketplace, porque ali eu crio meu anúncio já fica na vitrine, porque o que é o Marketplace? É um shopping center virtual. Ali tem milhares de vendedores e lojas, né? E já tem o público. Igual você abrir uma loja no shopping center. Você abre uma loja no shopping center, você gasta menos com publicidade, porque o shopping já faz esse papel para você. Então, quem vai no shopping center já vai te ver. Mesma coisa no Marketplace. Você vai para o Mercado Livre, por exemplo, e já tem um público fiel ali, já tem pessoas, milhares de pessoas que todos os dias vão ali e compram ali, e a sua missão é tentar aparecer mais que os outros. Porque uma coisa que eu aprendi também é o seguinte, no Mercado Livre, tá? No Shopee já é diferente, eu vendo no Shopee também. O Shopee é meio xepa. O cara que vai no Shopee, ele quer comprar a coisa mais barata possível. Então, é o pichincheiro, se você vender a R$1,51 e o cara vender a R$1,50, você não vai vender no Shopee. No Mercado Livre, não. No Mercado Livre, quem aparece primeiro é o cara que vai vender. Porque o Mercado Livre também faz uma coisa que o Shopee não faz. Por exemplo, no Shopee, quando você procura um produto, vão aparecer 10 páginas. Aí eu falo, pô, o cara da página 10 deve vender mais barato. Aí eu vou na página 10 e clico, já vou direto para o anúncio da página 10, achando que pode ser mais interessante, que eu vou achar uma xepa maior ainda. E às vezes acontece. No Mercado Livre, não. Aparecem 20 páginas. Você é obrigado a andar uma a uma. Você não pode pular para a página 20. Né? Ele faz isso de propósito para privilegiar. Ele tem toda uma inteligência artificial que ele analisa os anúncios, ele vê aqueles anúncios que têm melhor desempenho, o vendedor que tem melhor reputação, e procura colocar esse anunciante na frente dos demais. É lógico que ele faz uma mescla, porque se ele fizesse sempre só isso, um entrante nunca ia ter vez no Mercado Livre, por exemplo. Então, ele sabe fazer essa mescla. Ele bota os caras que têm boa reputação, mas ele sabe pensar alguns caras novos e botar na frente também de vez em quando, para dar oportunidade de quem está chegando agora também conseguir vender. Né? Uma coisa importante também é quando você... eu defini o que eu ia fazer, onde eu ia vender. Agora, eu tinha que achar de quem eu ia comprar. Então, a busca por fornecedores, bons fornecedores, ela não para. Eu praticamente todos os dias eu estou no Google fuçando, procurando novos fornecedores, bons fornecedores, porque não é só preço, né? O cara tem que ter um bom preço, uma condição de pagamento que seja compatível com o que você quer. Ele tem que entregar rápido e ele tem que ter estoque e regularidade. Por quê? Eu boto um anúncio no e-commerce e aquele meu anúncio, até ele chegar num patamar de alguém buscar o meu produto e ele aparecer na frente dos outros, leva tempo. Você tem que ter um bom desempenho com aquele produto, com aquele anúncio. E quando eu falo bom desempenho, não basta você ter muitas vendas. É lógico que isso ajuda. Mas eles contam muito o seguinte, você teve 10 visitas e teve 2 vendas. Então, você teve 20% de conversão, que é uma tremenda conversão, é muita coisa. Eu tenho um exemplo muito alto, né? A conversão é bem mais baixa que isso. Então, o algoritmo deles analisa como é que é a performance do seu anúncio. Na internet, o que vende, a primeira impressão que fica é a da foto. Então, eu já visitei fornecedores, que eu gostei muito dos produtos, conversei com a pessoa, falei, cara, adorei, esse produto é lindo, você tem fotos? Não. Eu não consigo trabalhar com o produto da pessoa. Ou eu vou ter que contratar uma modelo e um fotógrafo e um estúdio para fazer isso, e não dá para fazer isso ainda, ou eu vou ter que pegar a foto de quem me vende, né? Então, não adianta só ter um bom produto na internet se você não tem boas fotos, porque a primeira impressão que a pessoa tem, eu tenho produtos que eu vendo bem, né, são meus produtos de estrela, são os produtos que as fotos são melhores. E isso não tem jeito. A foto é o que chama a atenção da pessoa, né?
Então, é fundamental que você tenha boas fotos. Outra coisa importante que muita gente peca também é não saber formatar preço, né? Porque quando você entra no marketplace, quem nunca participou não sabe, mas o marketplace tenta fazer com que você venda produtos mais caros, de ticket médio mais alto, né? Porque ele vai ganhar um percentual do que você vende, né? É uma troca. Às vezes eu penso assim, pô, o Mercado Livre me cobra muito caro por uma venda, um percentual muito alto. Mas se você pensar bem, ele está me dando o público, eu não tenho vendedor. Hoje eu acordei, até falei com o Marcos agora, eu acordei, peguei meu telefone, aí durante a noite eu falei, pô, fiz 5 vendas. Então você vende dormindo, entendeu? Eu não preciso ter um funcionário, eu não preciso pagar ninguém. Eu boto ali, ele me cobra uma taxa, mas está bem paga, porque ele me dá retorno, né? Ele vende para mim quando eu estou dormindo. Isso é fantástico, né? Você vender enquanto está dormindo. Então, é muito bom. Então, a Edvânia fica até nervosa, que eu pego o telefone e falo, pô, não vendi nada ainda hoje. Aí ela já fica, para com isso aqui. Mas você fica meio viciado naquilo. Toda hora que olhar o telefone, para ver se vendeu alguma coisa, né? Aí quando vem o barulhinho, toca o telefone assim, pim, pim, você fala, aí pode ser uma venda. Então, assim, mas você quando formata o preço, não pode esquecer de detalhes, né? Então você tem o custo da mercadoria, aí tem aquele fornecedor que te cobra frete, o que não cobra frete, e às vezes a pessoa deixa passar esse batido, o frete é um valor pequeno e tal. Depende do valor pequeno, porque se você comprar um item barato, quando você dilui o valor do frete para aquele item barato, ele pesa no teu custo do produto, né? Então, é um cuidado que a pessoa tem que ter na hora de fazer o preço de venda. O Mercado Livre te cobra uma taxa, e se você vender produtos baratos, abaixo de R$80, ela te cobra uma taxa de percentual e mais um valor fixo em dinheiro. Então, assim, você pega um cara que não está muito preocupado com isso, não se preparou, não fez uma planilha, ele compra um negócio por, sei lá, vou dar um exemplo, compra por 10, pô, vou dobrar, vou vender por 20. Pô, estou ganhando pra caramba. Cara, o cara que compra por 10 e vende por 20 no Mercado Livre está perdendo dinheiro. Porque o Mercado Livre, tudo que é abaixo de R$80, ele cobra R$5 fixo de taxa, mais aproximadamente de 15% a 20% de taxa percentual sobre o valor da sua venda. Você vai emitir nota, vai pagar imposto. Então, se você começar a somar isso tudo, tem o custo da mercadoria. Cara, não sobra nada. Então, você tem que saber fazer seu cálculo de custo, faz uma planilha, pensa em tudo. Aí o cara esquece, eu tenho que botar embalagem, eu tenho uma caixa, eu tenho um saquinho de plástico, eu tenho adesivo, eu compro fita durex, eu imprimo a nota, eu tenho a impressora, eu tenho o toner. Então, esses detalhes que podem passar despercebidos fazem diferença, né? Então, você não pode esquecer de nada. Bota tudo numa planilha, escreve, porque escrevendo você não vai esquecer. Tá? Bom, gente, o meu foi mais técnico, menos emocional do que os outros, né? Vou aproveitar um gancho aqui da Marcinha e outro gancho do Almir, que muita gente está se reinventando com o e-commerce, né? Muita gente que durante a pandemia ficou sem trabalho, assim como o Uber, né? Foi uma solução que muita gente conseguiu para ganhar dinheiro. O e-commerce também tem sido uma solução para muita gente ganhar dinheiro, né? Porque é barato você começar num negócio desse. Você não precisa investir. Você pode fazer até... Eu faço estoque próprio, né? Eu compro mercadoria para depois revender. Mas se você não tem dinheiro nenhum, fala, cara, eu estou quebrado, não tenho nada para investir. Mesmo assim, você pode trabalhar com e-commerce. Porque tem o dropshipping, que é uma modalidade que você representa alguém. Então, eu monto a minha loja virtual, ou posso estar no marketplace, vendendo uma gama de produtos enorme, e por trás de mim tem uma empresa que é meu fornecedor. Quando eu vendo, eu falo para o cara, eu vendi. Ele vai emitir a nota, ele vai embalar, ele vai enviar, ele vai receber e vai me dar comissão. Então, meu custo foi 0 para entrar nesse negócio. Tá? Então, assim, o e-commerce salvou muita gente, fez muita gente ganhar muito dinheiro. Eu ainda não ganhei muito dinheiro, mas eu estou tentando. Então, tem 1 ano e meio, mais ou menos, que eu estou no e-commerce. Eu venho crescendo, eu venho evoluindo. Eu até brinco com a Edvânia que tinha uma meta de tantos reais por dia. Aí você consegue alcançar aquela meta, daqui a pouco você começa a vender mais. Aí o que era a sua meta, você já passa a não gostar mais quando vende, fala, pô, vendi pouco hoje. Então isso é legal, é gostoso você ver, né, o crescimento, a evolução, é muito, muito bom. Espero que quem está com pensamento de abrir um e-commerce, entrar para esse ramo aí,
tenha ajudado em alguma coisa. Tá bom? Obrigado, gente. Gente, falando uma pesquisa aqui, a gente fez a pesquisa aqui, olha, quem manda em casa são os maridos. O IPEC e Datafolha trouxeram essa informação para a gente. Então, fiquem tranquilos, maridos, né? O IPEC, Datafolha, disseram quem manda em casa são os maridos, então. Aliás, falar em casamento, eu peguei aqui um casal aqui da América que tem há 25 anos, nunca tiveram conflito, é um casal modelo. A esposa, o marido nunca gritou com a esposa, Ele nunca levantou voz para ela, nunca. Uma coisa meiga, esse bíceps da esposa também é uma coisa assim impressionante, né? A esposa é de preto. Vamos lá, falar nisso. Nossa conversa agora é sobre síndrome do impostor. Síndrome do impostor não é nenhum tipo de coisa que denigra uma pessoa. Você não é um impostor, é uma sensação, um pensamento, um sentimento. Muito mais comum do que a gente imagina e motivo de muitos adoecimentos, motivo de muitas crises. Eu até peguei um desenho de um TED Talk. TED Talk é essas palestras de 15, 20 minutos que eu fiz e esse parceiro fez para mim esse desenho. Mas o cristão se encontra e fala assim, amigo, como é que você está? Como é que você está? Eu estou bem. Bem perdido, bem triste, bem estressado, bem quebrado, bem agoniado, bem depressivo, bem desanimado, bem estranho, bem insatisfeito. Quando chega um pouquinho mais perto, o bem vai para um lugar complicado. E eu falava desse TED Talk porque ficou legal esse negócio lá do TED Talk, mas o conceito dele é exatamente esse. É normal a gente não estar normal quando as coisas não estão normais. É normal você não estar normal quando você tem um longo período de dor, de crise, como é uma pandemia, como é um luto, como é estar num burnout e ser demitido de uma empresa, de um emprego, porque não conseguiu dar conta. Gente, esse é quase Jô Soares, né? Assim, um chazinho assim. Olha que chique. O cara da riqueza, não? Olha só. O dedinho? Esse dedinho aqui é horrível, gente. Agora dei inveja de vocês. Vou continuar. Eu quero começar com uma poesia de Vicente de Carvalho. Escuta isso. Só leve esperança em toda a vida, disfarça a pena de viver e mais nada. Nem é mais existência resumida do que uma grande esperança malograda. O eterno sonho da alma desterrada, sonho que atrás, ansiosa e embevecida, é uma hora feliz, sempre adiada, que não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos. Existe sim, mas nós não alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos e nunca a pomos onde nós estamos. Vicente Carvalho, no começo do século passado, um poeta parnasiano, traz essa poesia. Os artistas têm esse dom, né, de trazer profundidades de maneira que surpreende a gente. E vale para cada um de nós. Aonde você coloca a sua felicidade? Aonde você coloca esses dourados pomos? Ali vai estar, mas você está ali. Você coloca a sua felicidade onde você está, onde você deveria estar. Esse é o grande tema da síndrome do impostor. Aonde eu estou, onde eu deveria estar, e esse lugar aqui é onde alguns acham que eu estou. E esse lugar aqui é onde eu me apresento como se estivesse. Então, síndrome do impostor, na verdade, é uma percepção interna, uma forma de viver aonde eu me sinto uma fraude.
Mais do que isso, como se as conquistas não fossem reais, fosse algum tipo de sorte, e que de repente todos vão descobrir que eu sou uma fraude. O que me chama atenção nesse longo tempo de acompanhando vidas a partir de uma cadeira de consultório é que as pessoas começam a agir exatamente de acordo com esse tipo de pensamento e se comportam jogando para perder, e ao perderem no final, estão confirmando frases, mensagens que um dia escutaram. Porque na síndrome do impostor, você tem uma história de infância, de cobrança, de exigência, de humilhação, de ameaça. E quem de nós não tem uma história de infância que foi humilhado, comparado, criticado, cobrado? Desde o simples, pai, tirei 9,5. Aí o gentil falou o quê? Você não tirou 10? Estranho um detalhe, que besteira. Então, mais um pouquinho, olha só, distração aqui, ó, bem pontinho de nada. Aí o menino, a menina enlouquece, larga os amigos, para de brincar, estuda e tira 10. Pai, tirei 10. Vocês são irmãos, não? Mas que sua obrigação, na sua idade eu estudava e trabalhava. Nunca é o bastante. Nunca se satisfaz essa cobrança. Então, a síndrome do impostor, ela adoece porque em todas as vezes que eu atendi alguém com burnout, que é um quadro bastante desorganizador das funções cerebrais, tinha algum grau de síndrome do impostor. Tinha uma expectativa, uma cobrança, tinha uma demanda de que eu deveria fazer mais, entregar mais, e eu não consegui. E esse desgaste entre o que eu deveria fazer, consigo fazer, a distância entre o que eu deveria fazer, consigo fazer, o que eu deveria ser, consigo ser, essa distância chama-se frustração. O apagar do cérebro, o desconectar das possibilidades, o não conseguir avançar, que aparece no burnout, tem estágios, tem etapas, tem formatos, mas o ponto importante é que o burnout é um de idealistas. O que é um idealista? É alguém que vive por um ideal, alguém que tem um ideal. A Marilda Lippe, que é essa autora que está aqui, ela é uma das grandes pesquisadoras de burnout, uma das pessoas que eu mais li também. Ela fala que burnout é um desalento profundo que ataca pessoas que foram dedicadas demais ao trabalho, que depois de muitas frustrações consideram que nada do que lutaram, dedicaram, valeu a pena. Esse é o problema mais grave. É achar que não valeu a pena. Dediquei minha vida, mas não valeu a pena. Mas o que é um idealista? É alguém que vive num lugar de ideal. E acho que é interessante a gente entender, porque nós aqui somos idealistas. O cristão, por definição, é um idealista. Se o líder, se um pastor não é idealista, tem alguma coisa errada. Ele vai ser o quê? Um gestor de marketing, de grande público, de massa? Marketing de rede, como se fosse Rinodê, como se fosse Herbalife, uma igreja. Tem gente que faz isso, é verdade. Mas o ponto é, o idealista é alguém que vive por um ideal. A questão é, como é que eu separo o que é um ideal, o que é um perfeccionismo, uma cobrança, uma busca de perfeição, de excelência, que não tem fim, que nunca é bom bastante, nunca está bom bastante, nunca tem a linha de chegada, sempre tem o que eu deveria mais estar fazendo, que sempre tem uma coisa mais na frente, sempre tem um momento que faltou fazer isso. Então considera que parte do esgotamento que a gente vive é porque não há Shabá em nossa vida. Shabá é uma expressão
do hebraico, que derivou o sábado, que é o dia de cessar as obras, o dia de elevar o pensamento para Deus, o dia de conectar com Deus, o dia em que você para de pensar naquilo que é rotina para pensar naquilo que é propósito. Não é um dia religioso, é um dia espiritual. O Shabá é quando você cessa o seu ideal, as suas cobranças, para falar, então, Deus, o que você quer me dizer? O que você quer que eu faça? O meu tempo é seu, a minha vida é sua. O que a gente falou mais cedo um pouco, quando as crises desmontam a vida e você faz planos, como dizia Woody Allen, se você quiser fazer Deus rir, conte a Ele seus planos. Não está na Bíblia isso não, mas achei interessante. O Woody Allen é um maluco, mas tem umas coisas interessantes. Se você quiser fazer Deus rir, conte a Ele seus planos. Nossos planos. Louco, hoje poderão pedir tua alma, então... Se Deus quiser, na verdade, é mais profundo do que um clichê. É uma realidade. Se Deus quiser, se Deus permitir, se Deus dirigir. Então, o desafio para a gente aqui é, guarda o seu coração. Guarde o seu coração, não se engane, não se desvie, não sirva outros deuses. Você sabe o que eu estou falando. Às vezes, a imagem que você espera ter da sua família é um tipo de Deus para o qual você se ajoelha e se dobra. O aplauso do pai, da mãe, a pessoa está com 80 anos de idade, está nesse mesmo lugar, os pais já morreram, está no mesmo lugar, de seguir ordens e vozes. O aplauso do chefe, o aplauso da esposa, o aplauso do marido, o aplauso dos filhos, o aplauso das pessoas, muitas vezes pode ser uma forma de seguir outros deuses. Em que momento que eu pergunto onde está o aplauso do céu? O aplauso que vem de Deus. Aonde que está esse lugar? Então, assim, no impostor é um lugar onde o meu coração gostaria muito de ser aquilo tudo, mas tem muito medo de que as pessoas vejam que não é. Então, existe uma ambivalência entre aquilo que eu sinto, aquilo que eu sou de verdade, o que dizem que eu sou, penso que eu sou. E esse é o ponto para a gente entender aqui, e eu quero trazer essa palavra que é o encerramento do dia de hoje, e que traga para você uma visão de esperança. Vamos lá, vamos de volta para a Bíblia. E disse-lhes, quantos pães tendes? E de ver, vai lá ver quanto você tem. Faz o seu inventário. O que está no seu estoque? A gente tem 5 pães e 2 peixes. Davidson, isso aqui para você não dava nem para saída. Eu te vi no coffee break atacando aquela mesa. 5 pães e 2 peixes não dá para você não. O que você tem? Vai lá ver o que você tem. E aqui começa a nossa conversa. Tudo aqui foi introdução para a nossa conversa. A primeira questão é essa. É o que eu chamo de Lei 80-20. Lei 80-20 é uma metáfora que é... Você tem 80% do que você precisa para ter uma vida legal e feliz. Você já tem 80%. Só falta 20%. Você já tem 80%. Só falta 20%. Mas o problema é que a gente larga os 80% para buscar os 20%. A gente abre mão do que a gente já tem para buscar o que a gente não tem ainda. A gente desqualifica o que a gente já tem para buscar o que a gente não tem ainda. E o que o Marcelo falou agora há pouco sobre a meta, é uma forma de hipnose que a gente vai entrando e buscando o que a gente não tem ainda. Porque quando eu não tenho uma coisa, eu disparo adrenalina. E eu luto e consigo. Aí vem dopamina. E esse jogo de adrenalina e dopamina é que faz o jovem ficar viciado em game, a gente fica viciado em trabalho, a gente fica viciado nas coisas, como, por exemplo, a casa está uma bagunça. Aí você passa o dia inteiro faxinando e no final do dia... dopamina, a casa estava em ordem, mas por horas, por minutos. E, mais uma vez, a sua prioridade não foi estar junto, celebrar e viver, foi fazer um montão de coisas que você acha que tem que fazer. Então, o primeiro conceito aqui para a gente é não estragar o que você já tem, tentando conseguir o que você não tem ainda. E quero provar para você que o seu foco não deve estar no que você não tem. O seu foco deve estar no que você já tem.
o seu foco, a sua atenção, o seu olhar deve se voltar para aquilo que já está na sua mão, que está disponível para você. Vamos lá, vamos mergulhar nisso aqui um pouco. Deus não precisa do que te falta para te abençoar. Vou repetir isso. Deus não precisa do que te falta para te abençoar. Ele usa o que você já tem, mesmo que seja um resto. Pouco. Ele usa o que você já tem, mesmo que seja um resto. Muito pouco. Quase nada. Vou pegar algumas histórias que você conhece, não vou mergulhar nelas, mas você conhece a história de um profeta que chega numa cidade e fala para uma viúva que estava sozinha com o filho e fala assim: o que você tem na sua casa? Eu tenho um resto de farinha, um resto de azeite. E é fazer um pão para mim e para meu filho morrer. Não, faz para mim esse pão. É louco. Tirar o último pão do meu filho e dar para você, um profeta esquisito. E ela faz o pão e dá para o profeta e o azeite. E não faltou farinha na sua casa, não faltou azeite na sua casa. Ela ainda encheu outras vasilhas e abençoou outras pessoas e pagou suas contas e a vida. Tinha um resto de farinha, um resto de azeite. Mas ela entregou para Deus esse resto. E Deus fez o que com esse resto? Abençoou completamente a sua casa. E o testemunho dessa mulher, de que Deus, no meio da seca, no meio do caos, visitou uma viúva e atendeu essa oração. Não é só o azeite e a farinha na casa dela, mas a história que ela conta. Veio aqui um homem de Deus e eu ofertei ao Senhor. E isso acontece. Eu tiro farinha, aparece mais farinha. Tiro azeite, aparece mais azeite. Você conhece também Neemias. Confortável, num bom emprego, trabalhando como vice-presidente lá do rei, servia lá o seu vinho, um lugar muito de honra, de muita confiança. E aí, sente no coração, Deus fala com ele vai chegar em Jerusalém para ver os muros de Jerusalém. Só resto. Nada. Tudo destruído, tudo queimado. Mas ele reconstrói os muros em cima dos restos. De tal maneira que as pessoas ficaram chocadas, que os inimigos tentaram tirar do seu foco, do seu propósito, não conseguiram. Ele reconstrói os muros a partir do resto. Ele não reclama do resto, ele fala, nossa, sobrou pouco. Ele reconstrói. O que significava esse muro também significava a dignidade, a identidade, a proteção, a glória de Deus voltando para Jerusalém, num tempo de cativeiro, mas a partir do resto. Você vai ver também o próprio Paulo. Paulo é um homem de Deus, um pouco azarado, é verdade. Eu não queria pegar uma viagem de barco com Paulo, eu não queria ser companheiro de viagem do Paulo, só tinha desgraça com esse cara, desde apedrejamento, e o barco dele afunda, e ele não sabe nadar, ainda tem isso ainda, ele se agarra nos restos do navio. Resto do navio. Ele vai ser salvo pelo resto do navio. Os escombros, o que podia ser lixo, lixo na praia. Não, para Paulo não é lixo na praia. Para Paulo aquilo foi motivo de salvação. E o pessoal que afundou junto com ele. Para aquele pessoal, ninguém morreu naquele barco. Não vou nem contar que depois o cara chega numa fogueirinha e vê uma serpente na mão do sujeito. Né? Tem essa. Não morreu, mas doeu. Doeu. Picado de serpente, pelo amor de Deus. O cara, assim, eu acho que se estivesse na Universal ia ser expulso, porque estava endemoniado. Está em pecado, só pode ser pecado isso. Mas o Paulo, ele é sustentado, como pessoal do barco, pelo resto do navio. O próprio Jesus tem lá um montão de gente bacana com ele, andando um tempão, uns 70 figuras ali, firme com ele. Aí fala assim, tem que comer minha carne, beber meu sangue. Dorime, tinano, dinano. Vai embora todo mundo. Só ficou quem? O resto. E aí, ele pergunta, vocês não vão embora também? Aí Pedro fala, mestre, só tu tens palavras de vida eterna.
Deus não usa o que você não tem. Deus usa o que sobrou. Vem comigo isso aqui. Quantos anos você acha que tem de vida? Então, quanto tempo mais você vai ficar falando o que já aconteceu com você, sem olhar o resto que você tem, que Deus pode e quer usar? Quanto tempo você contar a história que já aconteceram com você? As traições, as dores, as perdas. Sem perguntar a Deus, como é que você quer usar meus próximos anos? O resto que eu tenho. Porque nós temos o resto. Pode ser um ano, bênção. Pode ser 10 anos, pode ser minutos. Gente, com todo respeito, você não tem o menor controle sobre isso. Eu sei que você tem um resto. A questão é, o que você vai fazer com esse resto? O que você vai fazer com esse resto? Guarda isso. O que você acha ser insuficiente é o que Deus usa para te levar para o próximo estágio da sua vida. E o caos e a dor que você já passou são as alavancas de Deus para o melhor que vai começar. Para a gente que é cristão, o melhor não é o que passou, é o que vem. E a festa mais legal de todas da vida não é que você viveu, é que você vai receber quando atravessar a sua última inspiração e abrir seus olhos, abraçando Jesus. Um novo nome, uma nova veste, uma festa eterna. Então, posso dizer para você que o melhor ainda vai começar. Nós vamos para nossa vida hoje, nossa casa. Eu quero que você vá para casa com essa mensagem. Sede fortes, corajosos. Não temais, nem vos atemorizeis perante eles, porque o Senhor, nosso Deus, é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Fiel que vos chama, e Ele também o fará. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Jesus Cristo, razão da nossa esperança, loucura para o mundo e segurança da nossa audácia. Eu queria te convidar a ficar de pé, porque essa oração a gente faz de pé. Te agradecemos, Senhor, pelas batalhas, dores e cicatrizes, pelos fracassos na opinião de tantos, pelos caminhos que nós passamos, até pelas perdas tão chocantes que passamos. Te agradecemos porque o Senhor tem estado conosco. Fomos chamados pelo Senhor e somos hoje convocados pelo Senhor para deixar para trás o que já passou e prosseguir para o alvo, para o coroa da glória, para o prêmio eterno, para que os restos dos nossos dias e anos sejam para o Senhor, glorificando o Teu nome, levando a palavra de salvação para outras vidas e sabendo que o Senhor tem nos chamado para vencer. Muito obrigado, Jesus, por essa eleição maravilhosa, esse chamado e a oportunidade de juntos aqui concordarmos que só o Senhor é Deus e o Senhor é o único digno de receber toda a honra, louvor e glória. Que nossa última inspiração e nosso abrir dos olhos à eternidade possa ter a revelação do quanto essa decisão de hoje de prosseguir em direção ao alvo que tomamos agora pode ter sido fundamental na nossa história. Então abençoa meu irmão e minha irmã que está aqui. Ajuda quem está no luto, na perda e na dor a deixar para trás coisas que passaram e prosseguir em direção ao alvo, sabendo que o que nós temos é mais do que o suficiente pelo Senhor multiplicar e abençoar e transformar. Que o azeite não falte, que a farinha não falte e que o testemunho aconteça em cada casa.
em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu querido, minha querida.